Hola, buenos días, soy la profe Karine. En la clase de hoy vamos a ver sobre los adjetivos calificativos. Olá pessoal, aqui é a professora Karine. Na aula de hoje, nós vamos continuar nossa lição 8 e eu gostaria que vocês abrissem, por favor, na página 97. Página 97. Na página 97 nós temos aí a parte temática de nosso livro chamada Análisis Linguístico e vamos falar hoje sobre os adjetivos calificativos. E aí vamos conhecer a sua definição, o que são esses adjetivos qualificativos, para nós podermos compreender e assim determinar quais são. El adjetivo calificativo tiene la función de señalar características o cualidades del sustantivo que acompaña. En cuanto a la forma, se pode diferenciar dos tipos de adjetivos calificativos. Então, o adjetivo aí, gente, ele tem a função de atribuir características ou qualidades positivas ou negativas aos substantivos que acompanham. E aí, nós temos aí diversas classificações desses adjetivos. Nós temos os adjetivos de dos terminações. Apresentam formas diferentes para o masculino e para o feminino. Os adjetivos de duas terminações vão apresentar aí formas diferentes para o masculino e para o feminino. Por exemplo, dia, bello. Noche, bella. Vestido branco, blusa branca. Então, observem aí, belo e bela, branco e branca vão sofrer variações de acordo com o substantivo. Esses adjetivos sofrem variações e são de duas terminações, né? Eles vão concordar, nesse caso, com o substantivo se estiver no masculino ou feminino e se estiver no singular ou plural. Nós temos também os adjetivos de uma terminação, que têm uma sola forma para os dois gêneros. Por exemplo, um pantalão grande, uma casa grande. E aí, meu adjetivo nesses dois enunciados é grande. E ele não, observem que não vai sofrer variação, ou seja, ele não vai se modificar de acordo com o substantivo. Ele tem apenas uma terminação. E aí, então o que a gente acabou de observar é que esses adjetivos eles podem sofrer variação de número, singular ou plural, e variação de grau. Victor é mais forte que Javier, uma relação de comparação. E nós temos e também a variação de gênero, se masculino ou se está no feminino. Temos a classificação desses adjetivos. Nós temos os adjetivos primitivos, que são aqueles originários que vão dar origem a outros adjetivos. Por exemplo, é bueno, bom, significa bom. Aí eu posso originar bueníssimo, bueníssima. E os adjetivos derivados, que são adjetivos que vão derivar desses adjetivos primitivos, que vão se originar desses adjetivos primitivos. Por exemplo, bondadoso, que significa bondoso, foi originário de que adjetivo primitivo? De bueno. Temos adjetivos que podem ser simples, formados por apenas um núcleo, ou composto formados por mais de um núcleo. Multicolor, por exemplo, multi e color. E os adjetivos patros, ou também chamados de gentilícios, que são adjetivos que vão indicar as nacionalidades: canadiense, chino, brasileiro, brasileira, certo? Na página seguinte, que é a página 98, temos a gente pode observar nesse quadro aí algumas frases correspondentes no masculino singular e outra no feminino plural ou feminino singular. Por exemplo, um chico muy guapo,
una chica muy guapa. Un profesor inteligente, una professora inteligente, certo? Vale? E aí, passando lá para nossa página 99, a gente tem outra temática importante da nossa lição 8, que são os numerales cardinales e ordinales. E para nossa avaliação, eu vou cobrar que vocês apenas saibam o que significam esses numerais cardinais e ordinais, o que eles indicam, e conhecê-los nesses quadros correspondentes. Eles são, por exemplo, os cardinales são usados para indicar quantidades exatas, idades, medidas, pesos, distâncias, fechas, horas e números de telefone. Exemplos: Pablo tiene 20 anos. Nesse caso, é então utilizado para indicar uma idade. Rita conoce Equador há 4 anos. E aí, para indicar quantidades referentes a datas de acontecimentos, quanto tempo. Hoy es 15 de febrero. E aí, para indicar fechas, que são as datas. Tenho 65 quilos de peso. E aí, para indicar medida. E são as 13h20. Para indicar, nesse caso, para indicar as horas. E meu número de telefone é 332576, para indicar números de telefone. E aí nós temos um quadro aí dos números de 0 a 100, os numerales cardinales em espanhol. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, é importante vocês se atentarem à escrita desses números, que vai ser diferente do português, certo? 15 e não com Z, como conhecemos em português. Então, peço para que vocês se atentem aí a essa grafia. E, por último, temos os ordinales, que são os numerales utilizados para indicar o ordem ou em uma sequência ou classificação, que vão ser utilizados para indicar uma ordem, uma sequência, uma classificação. Quando a gente tem, por exemplo, uma corrida, quem chegou em primeiro, quem chegou em terceiro, quem chegou em segundo. Aí temos, a gente tem esse quadro aí, esse quadro verde indicado da primeira posição até a 100ª posição em espanhol. E se atentem também à grafia desses numerais ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto com C e não com a letra Q, como conhecemos em português. Se atentem aí a essa diferença. Certo, gente? Então, essa foi nossa aula de hoje. Façam os exercícios, já temos as correções. Depois vocês conferem o gabarito e para assim podermos estudar, conseguimos estudar, né, para a avaliação do terceiro bimestre e tirarmos as dúvidas em nossa revisão. Beijos e hasta luego.